Então, gente, como a gente acabou de falar, mais especificamente da pesquisa qualitativa, a gente vai abordar agora a pesquisa quantitativa. Qual é a diferença entre esses tipos de pesquisas e como elas se desenvolvem dentro da nossa pesquisa social, tá? Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa, eles podem ser quantificados em números. Então, essa é a primeira diferença básica. Enquanto a outra, a gente estudava mais a compreensão dos fatos, de como ele se desenvolveu, dentro da pesquisa quantitativa, a gente vai entender os dados numéricos que a gente vai colher enquanto pesquisador. Né? O que trazem de dados numéricos determinado tema, determinado problema de pesquisa, tá? E aí a gente vai entender como as amostras geralmente são grandes e consideradas representativas da população, os resultados que a gente obtém dentro daquela coleta de dados, que são resultados numéricos, eles são tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa, tá? Então, exemplificando, a gente vai estudar a questão do HIV dentro do município de Coroatá. Já até usei esse exemplo. Como é que poderia essa temática ser desenvolvida dentro de uma pesquisa quantitativa? Tá? Lá no CTA, onde eu vou ter acesso às informações que a assistente social vai me passar, dentro de uma pesquisa de campo, eu vou querer saber quantas pessoas existem em Coroatá portadoras do vírus HIV. Mas eu quero saber para poder divulgar quem são essas pessoas? Não, eu quero só a título de informação para eu poder quantificar, tirar do número X de população, quanto dessa população é portadora do vírus, para eu poder traçar um parâmetro, traçar uma ideia da realidade, tá? Então, por isso que essa quantificação, ela vai me aproximar do retrato real do problema proposto que eu vou estudar, tá? E aí a gente vai compreender que essa pesquisa quantitativa, ela se centra na objetividade dos fatos, né? Por que objetividade? Porque ela é influenciada pelo positivismo, né? De uma resposta que ela é objetiva, que ela não está no nível da subjetividade, do que é compreensão sobre aquilo. A gente quer a objetividade, os números sobre aquilo, né? Considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, ou seja, de números. Eu só vou conseguir ter uma noção real do que acontece, uma noção real da realidade em si, se eu for analisar os números, né? Os elementos de análise de dados, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. Ou seja, a minha influência ou a influência de autores que compreendem aquele tema não interessa. O que interessa são os dados obtidos em censos, como o IBGE, por exemplo, outros indicadores sociais, que podem nos auxiliar e nos fornecer dados sobre o determinado tema que a gente se propôs a estudar. Tá? Por exemplo, a questão da educação no município de Coroatá, quantas pessoas analfabetas, quantas pessoas são escolarizadas, quantas pessoas concluíram o ensino médio. São dados que eu vou conseguir analisar a partir de censos que acontecem no município, como o próprio IBGE, de 4 em 4 anos. Então, eu vou conseguir ter uma noção da realidade a partir daqueles dados brutos que aquele sistema vai me fornecer. Então, desse modo, a gente vai entender também que a pesquisa quantitativa, ela recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, né? Como que eu vou descrever aquele determinado fenômeno a partir dos números que me são ofertados como dados, né? As relações entre as variáveis, para a gente traçar um comparativo entre as realidades. Por exemplo, a realidade do município de Coroatá em comparação com a realidade global, se tratando a nível de estado, por exemplo, Maranhão, ou a nível de federal, como nacional. Por exemplo, eu vou traçar de um fenômeno social que acontece em Coroatá, mas através da pesquisa de dados, pesquisa de números matemáticos, eu vou entender que a nível nacional aquele fenômeno acontece na mesma proporção, tá? Então essa pesquisa de dados numéricos, ela vai ser importante para a gente traçar esse parâmetro
analítico entre as realidades, tá? E aí a gente também entende que a utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia conseguir cada uma no seu âmbito isolado. Ou seja, a gente não precisa utilizar só um tipo de pesquisa, né? Não tem regra quanto a isso. A gente pode utilizar a qualitativa junto com a quantitativa de forma que vai nos trazer respostas que cada uma isoladamente não traria, tá? Então eu posso, num primeiro momento, dentro de uma pesquisa, estudar as compreensões daquele fato, né? O que os autores trazem sobre aquele fato, ou seja, as concepções teóricas daquele fato, tá? Dentro do âmbito dos autores, do âmbito do que o sujeito da própria pesquisa acha sobre aquilo, a compreensão do sujeito da pesquisa sobre aquele tema, sobre aquele problema. Ou seja, isso é a pesquisa qualitativa. E também, dentro da mesma pesquisa, do mesmo projeto de pesquisa, a gente pode trazer os dados numéricos, tá? A gente pode entender a evasão escolar dentro do município de Coroatá. É um exemplo importante, né? A gente, a princípio, vai trazer os conceitos de escola, os conceitos de evasão escolar, a compreensão dos autores sobre esse fenômeno. E lá no final do trabalho a gente vai trazer a pesquisa de campo, a pesquisa quantitativa, de como é que se dá, o que está em dados numéricos aqui em Coroatá, como é que está essa questão da evasão escolar, né? Quantas crianças estão fora da escola dentro do município de Coroatá? Para isso eu vou traçar todo um planejamento de pesquisa, a quem que eu vou recorrer para saber desses dados, né? A quem que eu vou recorrer dentro do município para poder entrevistar e colher informações precisas e numéricas sobre aquele determinado problema que a gente está estudando, tá? Para ficar melhor da gente visualizar essa diferença entre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, eu trouxe esse quadro para a gente ter uma melhor noção, né, dentro dos aspectos que envolvem cada tipo de pesquisa, tá? Então, eu vou falar um aspecto, vou falar dentro do âmbito da quantitativa e dentro do âmbito da pesquisa qualitativa, tá? O primeiro aspecto é a questão do enfoque na interpretação do objeto. Na pesquisa quantitativa, esse enfoque na interpretação, na compreensão do objeto de forma subjetiva é menor. E na pesquisa qualitativa é maior. Porque na qualitativa é onde eu vou compreender conceitos, compreender a visão de mundo das pessoas e dos sujeitos inseridos dentro daquele problema. Tá? Um segundo aspecto é a questão da importância do contexto do objeto pesquisado. Na quantitativa é menor, mas na qualitativa é que eu tenho que entender o contexto em que aquele problema está inserido, né? O contexto amplo, o contexto local, né? Como é que se dão as relações sociais existentes dentro daquele problema, como é que se dão as relações econômicas, todo o contexto que envolve a problemática. Tá? Um terceiro aspecto, a proximidade do pesquisador em relação aos fenômenos estudados. Na quantitativa, essa proximidade com o pesquisador, com esses fenômenos em si, ela é menor, mas na qualitativa é maior, porque me aproximando do objeto, eu vou conseguir ter todas essas compreensões que eu falei anteriormente. Compreender o contexto, compreender as relações, me aproximando do objeto e dos dados que eu estou colhendo, tá? Alcance de estudo no tempo, né? Dentro da pesquisa quantitativa, esse aspecto ele é instantâneo, né? Essa questão do alcance do estudo no tempo, ela se refere à questão de que na pesquisa quantitativa, basta eu ter acesso aos dados numéricos, ao que aqueles números me dizem da realidade, eu vou ter um alcance do estudo instantaneamente. Eu vou conseguir ter uma noção instantânea do que está acontecendo na realidade. Já na pesquisa qualitativa, isso não acontece de forma instantânea. Por quê? Porque para que eu possa compreender toda a realidade, lembra da hierarquia que eu falei lá? A gente vai descrever, depois a gente vai compreender e, por fim, a gente vai conseguir explicar aquele fenômeno. Então, o tempo que se dá para a gente ter um estudo daquele problema é maior na pesquisa qualitativa. Já na quantitativa, isso acontece de forma instantânea a partir do momento que eu observo os dados que eu consegui
colher, tá? Quantidade de fonte de dados na pesquisa quantitativa. Eu tenho uma fonte de dado, a fonte de dado que eu escolher. Por exemplo, eu citei o IBGE. O IBGE vai me trazer parâmetros sobre a realidade quanto à educação, quanto à saúde, quanto aos aspectos demográficos de um município. Então, eu tenho uma fonte de dados, né? E na pesquisa qualitativa, eu tenho várias fontes de dados. Como eu falei anteriormente, a gente tem que recorrer a diversos autores para a gente contrapor ideias, para a gente não trazer só uma ideia do que nos representa aquele fenômeno estudado. Tá? O ponto de vista do pesquisador. Na pesquisa quantitativa, o ponto de vista do pesquisador, ele não interessa. O que interessa são os dados brutos que me são ofertados. Né? Então, eu não tenho proximidade nenhuma com a questão estudada. Já na pesquisa qualitativa, como eu tenho que me aproximar do objeto estudado para ter uma maior compreensão dele, então, esse ponto de vista, ele é interno, ou seja, eu estou inserida dentro da pesquisa. Eu posso dar minha explanação sobre o tema, posso dar meu parecer sobre o tema diante do que eu colhi de dados anteriormente. Tá? Quanto quadro teórico e hipóteses. Na pesquisa quantitativa, esse quadro teórico e as hipóteses, elas são definidas rigorosamente de acordo com os dados numéricos, tá? E na pesquisa qualitativa, essa é uma questão menos estruturada, não tem muito rigor a ser seguido para a gente traçar um quadro teórico. A gente vai determinar de acordo com o que a gente achar de informação dos autores, né? Já na pesquisa quantitativa, a gente vai ter que fazer esse quadro rigorosamente de acordo com os dados colhidos quanto aos números obtidos, tá? E aí, finalizando essa questão da diferenciação, a gente traz mais algumas características também que são fundamentais na diferença entre quantitativa e qualitativa, tá? Na quantitativa, a gente focaliza uma quantidade pequena de conceitos, ou seja, o que eu quero estudar é um fenômeno da evasão escolar. Então, eu vou me atentar àquilo, sem estudar o contexto no geral. Eu quero os números sobre a evasão escolar e pronto, tá? Enquanto na qualitativa, eu vou tentar compreender a totalidade daquele fenômeno da evasão escolar. Eu vou entender o contexto em que ela está inserido, como acontece, de que forma, qual a visão dos sujeitos inseridos nesse fenômeno social, né? E aí eu vou conseguir abranger mais naquela pesquisa qualitativa. Na quantitativa, inicia com ideias pré-concebidas do modo pelo qual os conceitos estão relacionados. Ou seja, eu já tenho um conceito definido sobre aquele problema, o que eu vou fazer é apenas apresentar os dados, apenas apresentar os números. Eu não vou construir um conceito, tá? Eu vou apresentar os fatos em forma de números. Na pesquisa qualitativa, a gente possui poucas ideias pré-concebidas do problema que a gente se propôs a estudar, tá? E aí a gente salienta a importância das interpretações dos eventos mais do que a interpretação do pesquisador. Ou seja, estudando cada ideia de cada autor, eu vou conseguir chegar a uma compreensão lá no final do trabalho, tá? E aí não interessa o que eu pensava sobre aquilo, interessa o que eu consegui concluir de acordo com o que os autores me trouxeram de ideias e de concepções conceituais e teóricas daquele tema, tá? E aí, para finalizar, dentre essas diferenças que eu trouxe aqui dentro desse quadrinho para vocês, que vocês vão poder analisar de uma forma mais detalhada enquanto eu vou falando, eu vou citar mais um, que é a questão da coleta de dados, utilizando procedimentos estruturados e instrumentos formais para coletar esses dados. Né? Isso acontece na pesquisa quantitativa. Se eu vou lidar com números existentes, com o número enquanto à realidade social, enquanto aos fenômenos estudados, eu tenho que ter um instrumento formal para a coleta de dados. Ou seja, eu não posso inventar aqueles números, eu não posso tirar aqueles números da minha imaginação, ou seja, do meu pensamento. Eu não vou dizer, eu acredito que em Coroatá tem X número de pessoas portadoras de HIV. Eu não posso fazer isso, porque isso tira a credibilidade da minha pesquisa. Né? Eu tenho que tratar de forma formal essa coleta de dados numéricos.
né? Então, eu tenho que ter um instrumento formal, como eu citei, o IBGE, e tem muitos outros, tá? Por outro lado, na pesquisa qualitativa, essa coleta de dados, ela não precisa de instrumentos formais e estruturados. A gente vai pesquisar onde vai nos fornecer informações, tá? Para poder se chegar a uma conclusão. Mas, mesmo que não seja formal esse instrumento de coleta de dados, eu tenho que me aproximar da realidade. Eu não posso trazer também dados mentirosos, informações mentirosas de autores que não existem. Eu tenho que ter essa seriedade, essa boa-fé em trazer elementos existentes para conseguir chegar a uma compreensão do objeto, uma compreensão subjetiva daquele problema que eu me propus a estudar. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa diferenciação entre pesquisa quantitativa, que eu vou lidar com dados numéricos, e pesquisa qualitativas, que eu vou compreender o fenômeno em todos os seus aspectos contextuais, tá? E é importante a gente saber que a gente pode utilizar as duas formas de pesquisa conjuntamente, porque uma vai auxiliar a outra para a gente conseguir respostas ao problema que a gente se propôs a estudar, tá? E essas respostas se tornam mais amplas, se tornam mais fixadas na verdade quando eu utilizo os dois contextos de pesquisa, tá? Muito obrigada. A gente vai dar continuidade no próximo encontro a outros aspectos da pesquisa social.